Bom dia, igreja. Quantos estão felizes hoje? Eu confesso que eu estou naturalmente nervoso. Isso geralmente acontece, estava ali conversando com meu irmão ali, me deu a alegria de estar aqui hoje de manhã, aceitou o convite para poder vir. E eu estou naturalmente nervoso. Já fui ao banheiro 2 vezes, porque quando Moisés teve um encontro com Deus, Deus falou: tire a sandália dos pés, porque o solo que tu pisas é solo santo. E eu creio que nós estamos no lugar santo, nós estamos na casa do Senhor. E é com temor que eu subo aqui no púlpito para poder hoje falar de um capítulo tão rico e tão complexo ao mesmo tempo. Mas eu estou feliz. Deus é bom, Ele permitiu que nós chegássemos até aqui, Ele permitiu que nós estivéssemos na casa dEle, esse lugar chamado casa de oração. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem no livro de Hebreus, capítulo 10, vamos fazer uma leitura do versículo 19 ao versículo 25. Vamos hoje manipular um pouquinho a Bíblia. Confesso que eu fiz uma aula que talvez pudesse durar um dia, e eu tenho 50 minutos para isso, mas Deus é bom. E o que eu peço é que o Espírito Santo dele possa nos usar nessa manhã, que ele possa falar o meu coração e falar o coração da igreja, que ele possa transitar no nosso meio, para que a gente possa ser impactado por aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Todos encontraram? Então vamos ler. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e a boas obras. E não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Gostaria de orar, pedir ao Senhor que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, te pedimos que ilumine as nossas mentes para que nessa manhã possamos compreender melhor a Tua palavra. Fala ao nosso coração, pois nos colocamos diante da Sua presença com temor e tremor, a fim de sermos cada vez mais aperfeiçoados e assim possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé em Ti. Te damos graça no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Como já foi falado aqui, o capítulo de Hebreus, o livro de Hebreus, ele é considerado por muitos estudiosos como o 5º evangelho. Nos 4 evangelhos que conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a Bíblia relata o que Cristo fez na terra, mas em cumprimento à promessa. Mas em Hebreus o autor relata aquilo que Cristo está fazendo nos céus. A promessa que Ele nos deu da sua segunda vinda. Aquilo que apontava para Cristo, que agora Cristo está realizando nos céus. Essa carta aos Hebreus, ela foi criada, ela foi escrita, ela foi feita com o objetivo de impedir os judeus convertidos ao cristianismo
a retornar às práticas do judaísmo. Como bem colocado pelos professores que anteriormente me sucederam aqui, Gabriel fez um panorama do livro de Hebreus, do capítulo 1 até o capítulo do qual ele falou. O que a gente vê nessa epístola, do capítulo 1 ao capítulo 9, é um caráter doutrinário. Ali, o que o autor está fazendo é reforçando aqueles ensinamentos que foram dados, todos eles falados no Antigo Testamento. E era importante que os judeus daquela época, que nós entendemos que foi escrito para esse público, conhecesse aquilo que foi mencionado no Antigo Testamento, porque era muito comum, era muito natural para eles. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, o que a gente vê é o autor falando da superioridade de Cristo. O que ele aponta ali, todos os sacrifícios que o Gabriel acabou de mencionar, eles são apenas sombra daquilo que iria se realizar em Cristo. Ele fala sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos, capítulo 1, capítulo 2. Fala sobre a superioridade de Cristo sobre Moisés, capítulo 3 e 4. Fala sobre a superioridade de Cristo sobre Adão, sobre Arão, o sumo sacerdote. E destaca que os ritos que anteriormente foram praticados apontavam para Cristo, como o Gabriel bem mencionou aqui nas ofertas. Tudo apontava para Cristo. E uma palavra que pode definir essa epístola é simplesmente a palavra melhor. Jesus é melhor. Jesus é o cumprimento da promessa que havia sido dada lá no proto-evangelho, quando em Gênesis 3:15 ele diz que colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência do homem, que surgiria um que feriria a cabeça da serpente. Ali, o que estava sendo anunciado era Jesus. O que estava sendo anunciado para aquela humanidade era que Jesus viria, porque o homem não tem como se achegar a Deus. É importante que Deus dê o primeiro passo. E ali, com toda aquela decadência que havia acontecido, Deus deu o primeiro passo em direção ao homem. Nós conhecemos o capítulo. Deus vai lá, mata um cordeiro, veste o homem, e naquele momento ali já tem um apontamento para Jesus, porque a gente vê que quando João ele encontra com Jesus, ele fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia, ela não é desconexa. O Antigo Testamento, ele aponta para aquilo que se cumpre no Novo Testamento. Ela não tem desconexão, ela é completamente interligada nos fatos. O povo, ele aguardava uma promessa. E a gente vai ver que no livro de Hebreus, isso é falado repetidamente. E até o capítulo 9, o que está se mostrando são os sacrifícios da antiga aliança, eles eram ineficazes. E Gabriel já explicou isso, e a gente ganhou um tempo. A gente ganhou tempo. Eles eram ineficazes, porque Cristo é melhor. O livro de Hebreus nos ajuda a compreender a transição do judaísmo para o cristianismo. O Antigo Testamento aponta para o Cristo da promessa, aquele que foi mencionado lá em 3,15, aquele que foi mencionado pelos profetas, aquele que foi falado durante toda a trajetória do Antigo Testamento, que viria aquele que tiraria o pecado do mundo, que viria aquele do qual seria cumprida a promessa que Deus havia falado. Eles aguardavam o Messias. Então, o Hebreus ele vai nos ajudar a ter essa compreensão do judaísmo para o cristianismo. O Novo Testamento ele vai revelar o Cristo na história, e o cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Portanto, o que o autor dos Hebreus ele está falando com a sua audiência
é que retroceder era algo que não poderia acontecer. Retroceder significaria voltar às sombras, voltar àquilo que apontaria para Cristo, porque Cristo já havia vindo. E ele vai encorajar os seus leitores, os judeus convertidos, a permanecerem na fé. A gente precisa entender que o contexto dessa carta, o momento em que essa carta estava sendo dirigida àqueles irmãos, não era um momento fácil. A gente precisa ter esse contexto. Era um momento de perseguição, era um momento de discriminação. Aqueles que entravam na fileira do cristianismo, eles eram discriminados, perdiam seus empregos, eram açoitados, eram torturados, e em casos extremos eles eram mortos. E é diante desse cenário que o autor ele está encorajando esses irmãos a permanecerem na fé, dizendo que Jesus era melhor. Repare o quanto era difícil para aqueles irmãos naquele momento. Muitos estavam abandonando o cristianismo porque não conseguiam conviver. Você imagina você numa sociedade, aquela sociedade perseguir você ao ponto de você quase ir à morte, ou você ser torturado, ou você ser deserdado na sua casa, e era isso que estava acontecendo. Mas o autor, ele continua dizendo que Jesus era melhor. A gente precisa olhar para a fé de uma forma madura, porque é muito estranho nos dias que nós estamos vivendo hoje, essa fé barata que a gente tem, a fé triunfalista, a fé que só ganha, a fé que é a fé das coisas que você está barganhando com Cristo. Então, meus irmãos, se a gente quiser aprender sobre fé, a gente tem que ir lá em Hebreus 11, porque lá a gente vai ver a verdadeira fé. Lá a gente vai ver uma fé que não olha para as circunstâncias, uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé que tem a esperança, a certeza de que aquela promessa que foi feita vai se cumprir. E nós estamos numa posição melhor, porque eles não viram a promessa, e nós vivemos pela promessa. Cristo veio, morreu e ressuscitou. A cruz está vazia, ele está sentado à destra do Pai, e ele disse: vou preparar lugar, porque eu vou voltar. E é diante dessa fé, de algo que é invisível, de algo que a gente não vê, de algo que não é palpável, é que nós temos que pautar a nossa vida. Se vocês repararem, o autor de Hebreus, ele faz um passeio pelo Antigo Testamento. Ele vai nos fundamentos, ele vai no cerne, ele vai na origem. E aí, ele vai direcionar a sua carta aos judeus convertidos do primeiro século. Ali no primeiro século, a gente sabe que os irmãos viviam em comunidade, no partir do pão. O livro de Atos mostra isso para a gente, mas a gente também sabe que no primeiro século a gente vai ver perseguições. Provavelmente a carta dos Hebreus foi escrita antes da destruição do templo, porque não é mencionado nada com relação a isso, e a gente vê que naquele momento ainda existia o quê? Os sacrifícios. Portanto, o templo ainda estava lá. Mas Jesus falou, quando esteve nessa terra, que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus mencionou e profetizou que o templo seria destruído, e aí a gente vai ver que em 70 depois de Cristo esse templo é destruído. No entanto, a carta aos Hebreus não nos induz a pensar que o templo já havia sido destruído. Por quê? Porque se é dito sobre sacrifícios. É falado sobre os ritos que eram praticados no templo. Mas o que a gente precisa entender é que no versículo que a gente leu, ele
ele tem uma riqueza para nós. Como eu falei, do capítulo 1 ao capítulo 9, nós temos um caráter doutrinário. E o autor dos Hebreus, ele vai falar sobre os sacrifícios, ele vai falar sobre todas as coisas que aconteciam para dizer que Jesus era superior. Mas preste atenção no versículo 19, que nós lemos até o 25. Ele começa dizendo assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Em algumas traduções a gente pode dizer assim: tendo, pois, irmãos, ousadia. Tendo, pois, irmãos, coragem. Tendo, pois, irmãos, plena liberdade. Gostei desse. Plena liberdade de entrar no Santo dos Santos. A gente precisa retomar o Antigo Testamento e aí a gente precisa entender: todos tínhamos oportunidade de entrar no Santo dos Santos? Quem entrava no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. E a gente aprende que o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, era amarrado uma corda no pé dele, porque ele ia ao Santo dos Santos e ninguém poderia adentrar ao Santo dos Santos. E se ele porventura morresse lá, ninguém ia conseguir tirar ele de lá. Então você amarrava a corda para que você pudesse puxá-lo. Mas agora o autor está dizendo o seguinte: olha, vocês tenham plena liberdade de entrar no Santo dos Santos. Jesus franqueou para nós a entrada no Santo dos Santos. Agora não existe mais o véu que separa a congregação do Santo dos Santos. Por quê? Porque a própria palavra se explica. Ele diz aqui: tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo quê? Por que a gente pode entrar no Santo dos Santos? Pelo sangue de Jesus. Então a gente não entra no Santo dos Santos por nós mesmos. A gente entra no Santo dos Santos porque pelo sangue de Jesus. E ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. Isto é, pela sua carne. Então aqui a gente aprende que aquele sacrifício que era feito pelo sumo sacerdote agora não é mais necessário, porque Deus, o próprio Jesus, pagou o preço e o véu se rasgou de cima a baixo, não se rasgou de baixo a cima, o véu se rasgou de cima a baixo, dizendo que o próprio Deus rasgou aquele véu que limitava a minha entrada e a sua entrada no Santo dos Santos. E hoje a gente pode ter acesso ao Senhor. É isso que o autor está explicando para nós. E ele diz que agora a gente tem um sumo sacerdote, ou seja, o próprio Jesus. A gente precisa fazer as conexões. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele complementa dizendo que ninguém vem senão por mim. Então agora o véu ele se rasgou, Jesus é o caminho, e eu posso chegar diante do Pai por esse caminho, eu posso chegar diante de Deus por esse caminho. E é isso que o autor está encorajando, aqueles irmãos que dependiam do sacrifício, dependiam que o sumo sacerdote fosse lá para pagar os seus pecados deles e o pecado do próprio povo. Agora não precisava, aqueles irmãos eles poderiam adentrar. Eles tinham plena liberdade. João 8 diz assim: se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje nós temos essa liberdade. Hoje nós temos essa liberdade. Vocês entendam, o Senhor do universo que sustenta o mundo pelo poder da sua palavra, nos dá a capacidade de se relacionar com Ele. Vamos dar uma abertura lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, só para a gente poder fazer um link. E o que diz lá em Gênesis, capítulo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava
sobre a face das águas. Até aí, o que ele está dizendo para a gente é que Deus criou os céus e a terra. E a nossa fundamentação de fé, ela parte desse princípio. Nós não cremos que Deus, que foi uma explosão, nós cremos que Deus criou. E como é que Ele criou? Ele criou pela sua palavra. Ele criou pela sua palavra. A pergunta é, para a gente poder guardar na caixinha, a gente vê a palavra? A palavra é invisível. Você só sabe que foi proferida uma palavra. Guarde na caixinha, guarde na faixinha, porque a gente vai ver que a fé é o firme fundamento das coisas que... Então guarde na caixinha. Então, ele já franquia a nossa entrada no Santo dos Santos pelo próprio véu que é Jesus. Jesus, pelo seu corpo que se fez como véu. Então, através de Jesus eu consigo ter um relacionamento com o Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Então, meus irmãos, a gente precisa compreender, para compreender Hebreus, a gente precisa compreender o Antigo Testamento, a gente precisa compreender os fundamentos, a gente precisa compreender as bases. Depois ele segue o versículo e ele diz que ele dá 4 exortações no versículo do capítulo 10, do 19 ao 25. Vamos passar por cada uma dessas exortações. A primeira é: aproximemo-nos, ou seja, agora nós temos entrada livre, franqueada a Deus. Mas ele diz o seguinte: aproximemos com o quê? Com sincero coração, em plena certeza de fé. Então você hoje, a fé, ela é a essência, a fé é a base do cristianismo. A fé é a base, ela é a essência. A fé é aquilo que não se vê, mas ela é a essência. Por que você está fazendo isso? Pela minha fé. E muitas das vezes a gente não consegue explicar. É pela minha fé. Aquilo que Deus falou pela sua palavra. Eu creio que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Eu creio que as coisas vieram a existir pela palavra de Deus. Deus falou e as coisas vieram a existir. Mas como é que pode isso? Não sei, eu só sei que Deus falou. E a Bíblia diz que Deus falou. E se a gente for, eu não estou querendo aqui trazer um contraponto entre a ciência e a religião, não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é: Deus disse. Deus disse, Deus falou. Ele falou e o mundo veio a existir do nada, ex nihilo, como diz a teologia, do nada. Ele criou do nada, apenas pelo poder da sua palavra. E pela sua palavra ele sustenta todo o universo até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Deus permitiu que estivéssemos aqui, Deus permitiu que viéssemos aqui, Deus sabe de todas as coisas que pensamos. E aí depois ele fala: guardemos firme a confissão da esperança. Aqui, o que o autor está exortando, e já começando a entrar pelo ponto da exortação da apostasia. Você precisa guardar a confissão da tua esperança. E qual é a confissão da tua esperança, irmãos? Você crê que tudo foi feito pelo poder da palavra de Deus. Você crê na vida eterna, você crê na ressurreição dos mortos, você crê que você vai habitar novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Essa é a confissão da nossa esperança. A esperança, ela tem sido, hoje eles estão usando muita palavra, a gente tem visto muitas palavras de desconstrução. Desconstrução. É uma palavra que está na moda. E a esperança, ela tem sido desconstruída. A esperança, ela tem, nos dias de hoje, um caráter duvidoso. Mas a esperança aqui dos judeus daquela época era a certeza.
eles esperavam aquilo, tanto que o livro de Hebreus, capítulo 11, vai dizer que aqueles homens que viveram pela fé, eles saudaram de longe aquilo que iria acontecer. Eles não tinham dúvida. Repare, Deus fala a Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, e vai lá para sacrificar o teu filho. Abraão poderia dizer: não, Senhor, que isso? Demorou tanto tempo. Não, demorou tanto tempo, precisei orar tanto tempo, já tinha perdido as esperanças. Agora que o Senhor me deu, o Senhor vai me tomar? Não vou fazer isso não. Mas Abraão, ele tinha a esperança, ele acreditava que aquele ato que ele fizesse seria por fé e que o próprio Deus ressuscitaria o seu filho. Ele já cria na ressurreição, ele não pestanejou. Essa é a fé madura, essa é a fé que o mundo não entende e que nós estamos perdendo. Essa é a fé. Então, guardemos, é para que a gente possa guardar essa fé firme, essa fé fiel, essa fé que não oscila, essa fé que não vacila, essa fé que crê que aquilo e quem prometeu é fiel para cumprir. Mas como Gabriel falou, o tempo e o espaço é nosso. Deus tem o seu tempo e o seu espaço. Tudo está consumado. Nós não sabemos o tempo, porque o próprio Jesus falou: não compete a vós saber tempos e épocas. Mas está tudo consumado. É certo. Gente, vamos pensar junto. Mateus 24, Deus fala assim: no final dos tempos haverá, e ele começa a dar uma série de coisas que haverá: guerra, fome, pais contra filhos, filhos contra pai. Será que esse tempo ainda vai chegar? Ou será que esse tempo já está entre nós? Nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia já fala, já falou, agora numa intensidade muito maior. Numa intensidade muito maior. A postura de vocês, eu falei, a gente hoje existe muitas vozes, uma Babel de vozes. A pergunta é: qual é a voz que nós estamos ouvindo? Essa é a pergunta. Porque a Bíblia diz: a fé, ela vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. E se a gente dá ouvidos a outra palavra, provavelmente a gente pode não reconhecer o pastor. Porque quando ele vier, ele vai chamar e provavelmente a gente vai estar ocupado com tantas coisas que a gente pode não reconhecer a sua voz. Mas o mundo tem colocado turbilhão de palavras e de vozes competindo pela minha e pela tua atenção. São várias coisas. São várias coisas. E a gente precisa guardar firme essa confissão de esperança. Depois, a gente pega lá no versículo: consideremos uns aos outros. Aqui ele já está estimulando a isso que nós estamos fazendo, a congregarmos, a estarmos juntos. Não existe na Bíblia nenhum versículo que nos orienta a andarmos desigrejados. Não existe. Mas as coisas, elas estão evoluindo e hoje as pessoas, elas querem fazer, a sua devoção no YouTube. Eu não estou dizendo que é errado fazer ou assistir, mas as pessoas estão trocando a congregação por isso. E aí há um grande perigo, porque a congregação é o lugar de ajuntamento, é o lugar que a gente considera uns aos outros, é o lugar que eu olho para o Gabriel e falo: poxa, você hoje não está bem, você tem alguma coisa aí,
não que eu queira entrar na vida dele, mas que a gente se importa com o outro, a gente olha para o outro, a gente é irmão. E a gente se importa com o irmão que senta no banco da esquerda, quando você vê aquele irmão não vem, você se preocupa. Se você tem um telefone, você liga, você procura saber. Essa é a comunhão que o autor ele está estimulando que eles não deixem. Ele está estimulando que não se deixe. Por quê? Porque quando a gente se congrega, a gente é fortalecido na nossa fé e na esperança da vida eterna. Nós somos encorajados a ajudar os irmãos carentes, os irmãos que estão precisando. Nós somos equipados para isso, porque a palavra ela vai nos transformando a ponto da gente não ficar inerte a uma situação que precisa de uma ação. A gente precisa tomar uma decisão, a gente toma uma decisão, a gente ajuda. A gente está ali, somos parte de um corpo, e todos no corpo têm a sua função. A gente somos animados a prosseguir como cristãos, no mundo que vai na contramão daquilo que diz o cristianismo. Nós somos animados, porque a nossa esperança é firme, a nossa esperança é fiel. Deus não mudou. O homem muda, Deus não muda. O que está acontecendo é que a gente está querendo trazer e fazer um Deus bonachão. A gente está querendo tornar um Deus um grande Papai Noel, um Deus que só vale aquilo que Ele vai me dar. Davi falou: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. E muitas das vezes as nossas orações, quando nós nos chegamos diante de Deus, é só para pedir. A gente pede uma casa, um carro, a gente pede. Mas é errado pedir, Marcelo? Não, claro que não. Não é errado. Mas isso é consequência da tua adoração a Deus. Ele vai te dar ou não. Porque a Bíblia diz: importáveis que buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas hoje a gente quer viver o reino de Deus aqui na terra. E a gente tem visto falsas teologias, falsos profetas que tentam fazer ou ensinar isso no púlpito das suas igrejas, nas mídias, aonde eles têm acesso. Eles tentam ensinar que a gente precisa viver o aqui e o agora, que a gente precisa viver as coisas que estão reservadas para nós agora. Mas quando a gente lê o capítulo de Hebreus 11, a gente tem que pedir a eles para explicar para a gente. Explica para a gente, então, por que esses irmãos aqui alcançaram a graça diante de Deus, mas foram cerrados ao meio. Explica para a gente por que esses irmãos, como Estevão, foram apedrejados por falar a palavra de Deus. Explica para a gente. Mas Deus diz que eles alcançaram bom testemunho. Explica para a gente. Porque a Bíblia, ela não é uma barganha. A palavra de Deus não é uma barganha. O liberalismo teológico, ele tem devastado as igrejas do mundo afora. O sincretismo religioso, ele tem invadido os arraiais da igreja, introduzindo práticas estranhas à fé cristã. É o que mais a gente vê. A gente tem que fazer igual os irmãos de Bereia. A gente tem que ir lá nas Escrituras e ver se aquilo tem base, para a gente não adentrar esses arraiais estranhos. O materialismo, ele tem consumido, ele tem dominado os nossos corações. É o ter.
Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, diz a palavra de Deus. A gente precisa viver uma vida satisfatória? Obviamente que precisamos. É bom, mas a gente não tem que ficar pautado no ter, no poder, nos prazeres e somente nos prazeres que a vida pode nos oferecer. Não é esse o evangelho genuíno, não é esse o evangelho verdadeiro. E esse evangelho, isso que nós estamos estudando aqui, irmãos, isso aqui, ele não comove, ele não traz, ele não mantém uma igreja cheia. Porque essa é a verdade. Mas a verdade, ela tem sido deturpada, ela tem sido desconstruída para poder adequar ao que a gente quer, para poder adequar a interesses dos quais a Bíblia não menciona. Bem, o capítulo 10, ele começa uma exortação pastoral. Ele começa a dizer o que a gente precisa fazer, ele começa a encorajar aqueles irmãos perseguidos. Olha, você pode ter um relacionamento direto com Deus. Você tem que ter uma congregação. Não se afaste, porque lá no momento de perseguição um ajuda o outro. É isso que ele está motivando e encorajando os irmãos a fazer. E após o versículo 26, após as ademoestações, ele começa a falar do perigo da apostasia. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. A apostasia é algo perigoso, por quê? Porque a apostasia, ela é o abandono deliberado, consciente daquilo que é verdade. É você abandonar por um outro objetivo. E ele encerra o capítulo 10, nos versículos 38 e 39, depois que ele fala sobre, ele encoraja, ele encerra o versículo 38 e 39 dizendo: todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A fé que o autor de Hebreus menciona é o crer que permanece. É a fé que me leva para uma direção, a conservação da alma. É importante a gente ver nesse versículo, nesses dois versículos, aqui a gente tem um verdadeiro divisor da humanidade. A gente tem: vinde benditos do meu Pai, e a gente tem: apartai-vos. A gente tem aqueles que retrocedem e aqueles que são da conservação da alma. É uma divisão clara que o autor faz, porque retroceder significa recuar. Retroceder significa abandonar. Retroceder significa voltar. Só que você volta para uma direção. Você está voltando para perdição. Não existe o meio termo. Não existe. Ou a conservação da alma, e quando ele fala da conservação da alma, ele está falando de uma vida íntegra, pura, com o nosso Senhor, ou para a perdição. E nós temos esquecido isso nos nossos dias. Temos tratado as coisas de forma banal. Temos tratado as coisas de forma banal. Repare que os irmãos de Hebreus, eles tiveram essa fé fiel, essa fé que permanece, que não oscila. E ele faz
introdução, podemos dizer assim, para que ele possa agora começar a apresentar os heróis da fé. Agora ele começa, depois dessa introdução, depois de dizer que você pode entrar, depois de dizer que você, mesmo perseguido, tem que conservar, ele começa agora a introduzir os nossos irmãos, os heróis da fé. E aí em Hebreus 11, dos versos 1, ele faz o quê? Uma definição da fé e os seus efeitos. Ele coloca: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu pedi para a gente guardar na caixinha: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E disse Deus, palavra, Deus disse. A fé é a convicção de fatos que não se veem. A palavra de Deus não foi vista, mas pela palavra de Deus, tudo aquilo que não existia veio a existir. Ele diz assim: pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Ele diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ele está aqui explicando Gênesis 1, quando Deus fala: disse Deus, haja. Então, o visível que não existia, ele veio a existir pela palavra. Pela palavra. E aí a gente pode fazer o link dessa palavra. Quem era a palavra? Era o próprio Deus. Por quê? Porque João fala lá em João 1, João capítulo 1, do verso 1 ao 13, ele diz... Pessoal, estou correndo já porque o relógio ele é contra a gente, né? Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que a gente viu lá em Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a gente vai ver um versículo que diz assim: façamos o homem, pois, a nossa imagem e a semelhança. Então ali a gente sabe que não tem um só, porque façamos é um verbo plural, indica que tem mais de um. João prossegue dizendo assim: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Ele fala: no princípio era o verbo, verbo, palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E ele diz assim: agora essa palavra, ela se encarnou. E o verbo, capítulo 1 de João, no verso 10, ele diz: e o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O capítulo de Hebreus 11, versos 1, ele é um versículo escatológico. Embora a gente volte lá e a gente saiba que agora aquela palavra, ela se cumpriu, aquela palavra que estava no princípio, ela se cumpriu. A gente vê lá que Simeão, quando ele vê Jesus, ele fala: agora descansa o teu servo, porque os meus olhos viram se cumprir a palavra de Deus, viram a luz, viram o Senhor. Então aqueles irmãos, eles estavam esperando o quê? O Messias. Eles estavam esperando a promessa, aquele que feriria a cabeça da serpente, mas eles não viram, mas eles não vacilaram, e por isso a galeria que o próprio Deus vai estabelecer, vai trazer esses irmãos que não obtiveram a promessa.
Mas aqui ele está falando para nós. Existe uma promessa para nós. Qual é essa promessa? Jesus voltará. Essa é a promessa. A mesma promessa que eles tinham, eles não cumpriram, e que nós somos beneficiados por essa promessa, porque Cristo veio, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai. Ele disse: eu voltarei. Eu voltarei. E aí, aquela divisão que a gente falou, daqueles que retrocedem e aqueles que são da conservação da alma, isso vai se cumprir, porque Jesus vai voltar para levar a sua igreja, para levar o seu povo, para fazer tudo aquilo que ele disse que faria. Vai ressuscitar os mortos, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. O versículo 1 de Hebreus 11 é escatológico. Ele olha para o futuro. Por quê? Porque ele está olhando para a volta de Cristo. Essa palavra, quando Jesus é levado aos céus, o que os anjos falam? Me veio à mente aqui agora. O que os anjos falam? Varões galileus, esse mesmo Deus que foi assunto aos céus voltará. Essa é a promessa que fortalece o nosso coração. É a esperança, que não é uma esperança duvidosa. A gente não sabe se vai acontecer ou se não vai acontecer. Não é a esperança que hoje foi desconstruída no seu mais profundo significado. É a certeza, é a convicção de fatos que não se veem. Essa é a fé que esses irmãos tinham. E aí eu vou avançar. O capítulo 11, ele tem uma definição, ele tem uma divisão. Versículo 1 ao 3, a gente já viu a definição de fé. Do 4 ao 12, a gente vê a primeira série do que nós chamamos pela fé. Do 13 ao 16, a gente faz um comentário da fé. E ali ele diz assim, muitos desses aqui, eles não contemplaram a promessa. Do 17 ao 31, ele faz uma segunda etapa daquilo que nós chamamos pela fé. 32 ao 38, ele intensifica as afirmações da verdade e depois ele faz um comentário final. Mas ele começa o capítulo já com Abel, ele vai lá no Antigo Testamento. E quem foi Abel? Abel foi servo do Senhor, coração grato, que ofereceu a melhor oferta do que seu irmão Caim. Deus olhou para o ofertante e o aceitou, de forma que olhou para Caim e o rejeitou. E Deus traz Abel para essa galeria dos heróis da fé. Depois ele vai falar de Enoque. Enoque viveu num tempo conturbado, um tempo de muita idolatria, mas a Bíblia diz que ele não viu a morte, Deus o tomou para si. Depois ele fala de Noé. Noé, a gente sabe que Noé, ele construiu uma arca, mas o interessante é que Noé construiu uma arca na época que nem sabia que era chuva. Não existia chuva na terra. Deus falou, constrói uma arca, e Noé não titubeou. Noé foi lá e construiu uma arca. O detalhe é que Noé construiu uma arca durante 120 anos. E você imagina 120 anos, o nego fala, olha o maluco ali. Não é possível, ele está fazendo um troço desse, a gente não sabe nem o que é isso. Esse cara, ele não bate bem na bola não. E foi assim que Noé viveu. Mas aquilo que ele não via se tornou visível quando ele entrou na arca. Aquilo que ele não via, e talvez ele nem vislumbrava aquilo ali, mas Deus falou, constrói a arca, porque eu vou destruir a terra. E ele construiu, e salvou a ele e a sua família. E o que falar de Abraão? Abraão saiu da sua terra, uma terra do seu conforto. Abraão estava no seu conforto, na casa dos seus pais, todo mundo servindo. Ele vai e sai da sua terra. Deus fala, sai da sua terra. Para onde que eu vou, Senhor? Para Nova York? Não. Sai da sua terra. É para Califórnia? Não.
É para Nova Zelândia. Não. Para onde que eu vou? Sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão saiu da sua terra e foi para uma terra que ele não conhecia. Abraão, ele peregrinou na terra da promessa, mas ele obedeceu a Deus. Abraão é aquele que Deus falou: me dá o seu filho. Abraão é aquele que Deus falou que daria um filho para ele, já em idade avançada. E ele orou 25 anos por esse filho. A gente não ora 1 hora por algo que a gente quer. Vamos aumentar, a gente não ora 1 semana. A gente ora 1 semana. E se não vem em 1 semana, a gente fala: Deus não quer isso para mim não. Vamos mudar. Vamos fazer outra coisa. Deixa eu ver qualquer outra coisa que Deus quer. Porque isso, 1 semana e Deus não respondeu. Você imagina o homem orando 25 anos. Só que ele orou 25 anos e quando Deus dá o filho, Deus pede o filho. E o detalhe é que o patriarca Isaac, naquele momento, podia lutar com o pai. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Você fala para o filho vem, vem. Só falta, né? Você vê muito isso. O filho: pai, cadê a oferta? Cadê, pai, a oferta? Deus proverá para si a oferta. E o filho vai caminhando com o pai diante daquele cenário, talvez uma angústia do pai e uma angústia do filho ao caminhar. O pai coloca o filho. Vamos imaginar a cena comigo? Você conseguiria fazer isso? O pai coloca o filho, o pai pega o cutelo, o pai vem, o pai aponta, o filho está lá quieto. Talvez Abraão havia dito para ele: Isaac, tu és o filho da promessa, Deus me prometeu você, eu não tinha condições de ter você, mas Deus prometeu, eu orei durante tantos anos, Deus me deu você, a sua mãe não acreditava que você viria, mas Deus falou com ela. Isaac cresceu ouvindo de um Deus poderoso, soberano, um Deus que podia fazer todas as coisas. E ali estava ele, sem lutar com o pai. A gente precisa entender que Isaac era jovem, Abraão era velho. Muito facilmente Isaac podia inverter o sacrifício. Mas Isaac ficou. E aí Deus viu a fé daquele homem, e esse homem é chamado do pai da fé. Ele aguardava a ressurreição dos mortos, ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Era um homem que tinha a sua visão no futuro. E o que dizer de José? O que dizer de José? José saiu, foi lá, os seus irmãos o maltrataram. Não tinha perspectiva nenhuma para José, nada, na prisão. De repente Deus o faz governador de toda a terra do Egito. De repente Deus promove uma fome que veio sobre toda a terra. E de repente José foi levantado justamente para preservar toda uma humanidade. José, assistindo isso, sabendo que Deus era com ele, José fala com os seus irmãos: quando Deus voltar para visitar vocês, leva os meus ossos juntos. José morreu, não entrou na terra, não viu, mas ele sabia que a terra seria dada ao povo de Deus. Olha a fé. A gente não tem tempo para falar, e o autor me parece também que não teve. Ele fala assim: e o que direi de faltar tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Davi, etc, etc, etc. Eu acho que ele estava com o mesmo relógio que eu estou aqui na frente. Ele não teve tempo para falar. Mas vamos seguir para o final. Vamos seguir para o final. Eu acredito que todos os irmãos já tenham lido Hebreus 11 e saibam de cor.
A gente tem ali uma primeira etapa, mas o que eu quero reforçar é que ali em Hebreus 11 a gente não vê uma fé tão somente triunfalista. A gente vê assim, pela fé subjugar o reino, as nações, ou seja, significa que eles foram vitoriosos pela fé, né? Significa que eles foram juízes, Gideão, enfim, subjugaram o reino, as nações. Mas ele diz também que pela fé foram cerrados, apedrejados, mortos, torturados. Isso me diz que essa fé que a gente tem ouvido é uma fé falsa, é uma fé imatura, é uma fé do aqui e agora, é uma fé que não se sustenta, uma fé vacilante, porque pela fé aqueles homens ganharam, mas pela fé aqueles homens perderam. A tradição rabínica diz que Isaías foi cerrado ao meio. Nós sabemos que Pedro foi enterrado de cabeça para baixo. Nós sabemos que os pais da igreja foram queimados e torturados. Nós sabemos que Tiago foi empurrado do pináculo. Nós sabemos que Estevão foi apedrejado. Mas Marcelo, o que você quer com isso? Eu só quero com isso dizer que a gente precisa ter uma fé verdadeira e fiel. Eu não quero dizer que a gente tem que ficar olhando para as coisas, para as dificuldades. Eu só quero dizer que a gente precisa ter uma fé verdadeira e fiel. E não ficar sendo levado por fábulas ou por ensinamentos falsos. A gente precisa mergulhar na palavra de Deus. E o que finalizando, e o que o livro de Hebreus ele nos ensina? Nesses capítulos que a gente leu, a gente vê que esses homens que foram mencionados como heróis da fé eram falhos, assim como eu e você. Esses homens que foram mencionados como heróis da fé vacilaram. Sansão, mulherengo; Davi, adúltero; Raabe, prostituta. A gente vê que eram pessoas como eu e você, com falhas, mas pessoas que tinham uma fé. Raabe, quando ela esteve ali com os espias, ela não pestanejou, ela creu no Deus e ela acolheu os espias. Nós podemos vacilar e certamente nós fazemos isso, porque nós não somos perfeitos. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir em nós. Ele é fiel. E aí eu termino de verdade. Como que eu devo me portar nesse mundo? Essa é uma pergunta que eu faço para mim e para vocês. Diante de todas as coisas que a gente tem vivido, como que devemos nos portar nesse mundo? Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja do Todo-Poderoso. Temos que entrar diante da sua presença com temor e tremor. Deus não é nosso coleguinha, Ele é o Senhor de todo o universo, que olha para mim e para você, e que se achega para mim e para você, estende a mão, porque nós não merecemos. Poderíamos estar mortos em nossos pecados e delitos, mas a consciência lavada, que lemos lá no começo, nos permite entrar no Santo dos Santos e ter comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa aquecer o nosso coração com essa palavra, que o Senhor possa falar e continuar falando conosco nesses dias. Foi tão propício a gente estar falando de Hebreus no tempo que estamos vivendo. É necessário que venhamos fortalecer a nossa fé, para que a gente possa suportar os dias maus, para que a gente possa suportar e que a gente possa dar razão da nossa fé. Por que você faz isso? Porque minha fé me fornece provas que não existem. Porque minha fé faz com que eu enxergue com provas que não existem. Porque minha fé é um óculos e ela me faz ver
o mundo de uma forma diferente. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade.